Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu querido amigo, companheiro em Cristo Jesus, que nos acompanha neste canal durante este ano de 2021 para mais uma escola bíblica dominical. Neste último trimestre aprendemos a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e as suas lições de vida, vida secular, vida religiosa, vida ministerial. Esses exemplos da vida de Paulo foi o que estudamos nesse último trimestre. E nós vamos fazer aqui um breve apanhado desta lição que foi por demais maravilhosa, que compartilhou conosco grandes e profundos ensinamentos. Pastor Elianai Cabral, muito usado por Deus, que Deus continue com as mãos estendidas abençoando este homem que é um mestre da palavra. A última lição vai falar sobre a gloriosa esperança do apóstolo. A gloriosa esperança do apóstolo. Mas esta gloriosa esperança não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o começo. A vida, como nós aprendemos do apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, quando ele vem ao mundo, ele foi contemporâneo de alguém que ia mudar a história. Ele foi contemporâneo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus em Belém e ele em Tarso, na Cilícia, como diz em Atos 22:3. Eu sou judeu, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia. E neste ponto, Paulo, ele então se identifica como a sua cidadania, a cidadania judaica, que veio pelo sangue, e a cidadania romana, pelo seu nascimento. Nós vemos a questão da cidadania hoje, algo fluente, corrente no nosso meio. A cidadania, as constituições definem o direito de sangue e o direito de solo. A Constituição brasileira dá o direito de solo, e o soli é brasileiro todo aquele que é nascido no Brasil. Então, nascido no Brasil é chamado de brasileiro. Agora, o ius sanguine é quando a pessoa, não importa onde ela nasce, ela sempre será daquela nacionalidade. No caso do povo judeu, não importa onde o judeu venha a nascer, ele é primeiramente judeu, a sua nacionalidade é judia, e em segundo lugar, a nacionalidade do país onde ela nasceu. Assim é com os orientais, no caso do Japão. No caso, nós vemos agora no Ocidente, no caso da Itália, a Espanha, a pessoa comprovou a nacionalidade italiana, comprovou a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade espanhola, ela automaticamente pode buscar a cidadania europeia para ir para a Europa, ou a cidadania japonesa para ir ao Japão. Assim também funciona a questão da cidadania judaica. E essa questão judaica, e o sangue, é a mais antiga que conhecemos. Desde o princípio, o povo judeu sempre foi um povo separado. No primeiro, aqui na abertura da nossa lição, nós vimos aqui a questão política, filosófica e religiosa. Paulo nasceu justamente nesta confluência, nesta mudança de era. Ele preparado para continuar, dar continuidade à questão filosófica, à questão religiosa do seu tempo. Porém, naquela mesma época, nascia alguém que ia colocar um termo final neste evento que estava a se desenvolver, neste mundo religioso, nesse mundo filosófico e até mesmo político. Nós vemos que Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Nós vemos lá, quando nós olhamos para Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós vamos ver ali ele dando a sua origem. Hebreu de hebreu,
segundo a lei, fariseu, irrepreensível. Então ele foi circuncidado. Vamos ler aqui o versículo para não ficar perdido no espaço a nossa colocação. Filipenses 3, versículos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui mostra a característica do apóstolo, que ele era então um cidadão judeu, ou melhor, era da linhagem de Israel, preparado na seita mais zelosa e tradicional que havia na sua época, porque ele cresceu e aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. E agora, Paulo, o tempo passa, ele foi preparado para dar continuidade àquele sistema religioso. E nesta época morre Jesus, aquele profeta da Galileia foi crucificado. Paulo certamente ignorou o ministério do Senhor Jesus, foi ignorado por Paulo, assim como todos os fariseus. É mais um, é mais um, é mais um. Mas este homem morre, esse mais um morre, esse mais um ressuscita, esse mais um começa a fazer milagre, esse mais um batiza com o Espírito Santo, esse mais um começa a levantar os seus discípulos, a trazer o povo para este novo caminho deste mais um, que não era mais um. Tornou-se uma ameaça ao sistema religioso de Israel. E agora Paulo, como seu expoente, como seu grande defensor, se levanta. E nós vamos encontrar agora no capítulo 6 que acontece um evento. Havia um tumulto entre as viúvas gregas e as judaicas, de origem helenistas, né? Que havia uma mistura, os judeus helênicos e os judeus da Judéia. E agora eles falam: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo, a quem constituamos sobre este importante negócio, e nós para que sirvam as mesas, e nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. Os apóstolos. E escolheram dentre esses 7 varões, e o primeiro que é listado é Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Quem era Estevão? Era um jovem arguto, um jovem grego, de origem grega, mas um jovem judeu, porém grego. E este tinha as mesmas conhecimentos de Paulo, a mesma base doutrinária. Ele falava o grego, ele falava o hebraico, ele dominava a cultura, ele dominava a língua. E agora ele também dominava a lei, que dá-se a entender que ele era um profundo estudioso da lei de Moisés, mas agora convertido a Jesus Cristo. Então esse homem arguto combate com Paulo, com Saulo, e Saulo então ninguém pôde resistir a Estevão. A Bíblia diz que a sua aparência era como de um anjo, ninguém poderia resistir. E assim Saulo de Tarso, ainda conhecido como Saulo, ele dá o seu voto, guarda as vestes daquele que a mataria Estevão. Estevão é morto aos olhos de Saulo. Mas o que chamou a atenção de Saulo foi que aquele jovem, ele dizia: Senhor, não lhes impute esse pecado. E ele disse mais: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. E fala para que o Senhor não os imputasse aquele pecado, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Aquilo foi um golpe na consciência, no coração de Paulo. Já era o Senhor Jesus batendo, era a pedra esmiuçando aquela penha, batendo forte. É como um martelo que esmiuça a penha. O testemunho de Estevão foi um martelo na penha, no coração de Saulo, que era então a penha que estava sendo esmiuçada e sendo esmagada pelo martelo do Espírito Santo. Estevão foi posto na condição de martelo para Saulo. E após a morte de Estevão começa então uma grande perseguição. E agora ele pede cartas para os principais,
da sinagoga lá de Jerusalém para ir a Damasco, porque aqueles que saíram de Jerusalém foram anunciando o evangelho. E ele diz: eu vou a Damasco, eu vou até a Síria, lá em Damasco, e vou trazê-los presos a Jerusalém. Ele espancava, ele batia, ele consentia na morte, ele obrigava as pessoas a negarem a fé, a blasfemarem do Senhor, homens, mulheres e crianças. Paulo era um monstro. Saulo de Tarso, aquele homem, em nome da religião, em nome da política que vivia no seu sistema, ele era um monstro, um monstro. E agora esse monstro, ele vai para Damasco, mas no caminho de Damasco, próximo ao meio-dia, já chegando em Damasco, um esplendor vem dos céus à terra, porque ao meio-dia, o que acontece? Próximo ao meio-dia é a hora do sol mais quente, mas a glória de Deus supera o esplendor solar, e foi tão forte aquele impacto que cegou a visão. Ele cai por terra e uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao ouvir a voz, já em terra, ele todo trêmulo e atônito, sem saber o que estava acontecendo, ele diz: Senhor, quem é Senhor? Ele conhecia, ele sabia da visão que existia anjo, ele acreditava na visão de que havia uma manifestação angelical, ele acreditava no aparecimento das coisas espirituais, diferente dos saduceus, mas ele cria em anjos, ele cria em revelações, ele cria em visões. E nesse momento o Senhor pega aquele ponto que ele cria para atravessar a alma, o espírito e o coração e desmiuçar esta penha com a martelada forte. O Senhor Jesus fala para ele, quando fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foram 3 batidas fortes naquele coração de pedra. E quando ele cai, o seu coração já estava dilacerado, mas ele não sabia quem é que falava com ele. E ele diz: Senhor, Senhor. Ele diz: quem é, Senhor? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ouve essa voz, Paulo então não tinha dúvida de que aquilo que Gamaliel havia dito anteriormente aos apóstolos, anteriormente no conselho, no julgamento de Pedro e de João, por ocasião do milagre do capítulo 3 de Atos, Gamaliel disse: se esta obra é de homens, ela acabará por si mesma, mas se for de Deus, não podereis combater contra ela. Além do que, vocês poderão ser achados combatendo contra Deus. Certamente essa explanação chegou aos ouvidos de Saulo, e agora Saulo vê a realidade. Ele estava combatendo contra o próprio Deus. E então ele pergunta, ele não questiona, ele fala: Senhor, que queres que faça? Ele nem usou a expressão eu, o eu já havia acabado ali. E ele diz: que queres que faça? Então o Senhor diz a ele: entra na cidade, procure pela casa de Judas, a rua chamada direita. No texto nós não vamos encontrar a casa de Judas, mas quando o Senhor fala com Ananias, o Senhor dá o endereço para Ananias. Certamente nesse ponto o Senhor havia dado para ele o endereço. E ele vai e ali ele fica 3 dias em jejum. Ele não come, ele não bebe, e ele consagra e ele ora. E certamente sem a visão física, Paulo agora começa a ter a visão espiritual, e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquela fera, domando aquela fera, quebrando aquele coração de pedra e colocando um coração de carne. Como diz lá em Jeremias, o Senhor disse: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e nele escreverei a minha lei. Não será mais em pedra, mas no coração. Então o Espírito Santo começou a escrever a nova lei, a lei do Espírito e da vida, a lei da graça, a lei da restauração. O Espírito Santo, nesses 3 dias, à medida que Paulo consagrava, à medida que Paulo jejuava, à medida que Paulo orava, o Espírito Santo foi escrevendo no coração dele a nova lei.
Isso mudou a vida de Saulo. Ele é batizado, Ananias ora por ele, a visão cai, aquelas escamas caem dos seus olhos, ele é batizado e ele começa então a pregar sobre Jesus. Nós vamos ver Atos 9, 20 e 21, ele pregando sobre Jesus. Mas o povo não aceitava, o povo ficava confundido. Ele então, a Bíblia, nós vamos agora para Gálatas, nós vamos encontrar no capítulo, Gálatas 1, versículos 17 e 18, que ele sai de Damasco, ele vai para o deserto da Arábia, e lá ele passa 3 anos. Assim como o Senhor Jesus ficou 3 anos com seus apóstolos, formando eles para apóstolo, agora Saulo vai para o deserto da Arábia, e durante 3 anos o próprio Jesus, o Espírito Santo, vai dando luz àquilo que Paulo estava gravado na sua mente na lei de Moisés. Agora ele começa a dar uma nova revelação, e Paulo então entende que o mundo havia mudado, e ele fazia parte desta mudança, e deveria propagar e tornar esta mudança conhecida. E agora ele volta para Damasco, ele agora explica, ele prova que Jesus é o Messias. Dali ele vai a Jerusalém, ele fica poucos dias em Jerusalém, mas ali em Jerusalém os apóstolos descobrem que havia um complô para matar a Saulo, e eles então tiram Saulo de Jerusalém, leva a Cesareia, e de Cesareia envia para Tarso. Não que Paulo queria usurpar o colégio apostólico, ser o comandante da igreja em Jerusalém, não é isso. Paulo, ele saiu de Jerusalém porque o Espírito Santo já havia dito a ele que o testemunho dele não seria aceito em Jerusalém, não seria aceito. Lá em Atos 26 nós vamos encontrar na sua defesa que o Espírito Santo diz a ele que o testemunho dele não seria aceito em Jerusalém. E ele agora, quando descobre o complô, os discípulos então saem com Paulo escondido, e ele vai para Tarso. Passa cerca de 10 anos em Tarso, e acontece um movimento que, naquela explosão da perseguição, os crentes não falavam mais a palavra de Deus lá aos gentios. Eles pregavam somente aos gregos, ou melhor, somente aos judeus. Mas teve alguns que foram para Chipre, e em Chipre começou a pregar aos gentios também, e os gentios abraçaram a fé. Aí chega um problema na igreja de Jerusalém. Olha, os gentios aceitaram Jesus, e agora? Manda Barnabé para lá. Porque quando Paulo esteve lá em Jerusalém a primeira vez, quem foi que introduziu Paulo aos apóstolos? Foi Barnabé. Barnabé introduziu Paulo aos apóstolos, mostrou quem era ele, e agora, quando soube então do complô contra Paulo, eles salvam a vida de Paulo. E agora, quando há aquele movimento entre os gentios, os apóstolos mandam a Barnabé para corrigir, para acompanhar, para ensinar, para averiguar em loco o que estava acontecendo em Antioquia. Ele observa, ele vê a graça, ele incentiva os irmãos e parte para Saulo, ou melhor, para Tarso, em busca de Saulo. E ele traz Saulo de Tarso agora para Antioquia, e ali em Antioquia eles ficam por mais de ano ensinando. E no capítulo 12, aquele ensinamento de Saulo, aquele ensinamento de Barnabé, começou a dar um molde, um ensino verdadeiro que era o cristianismo, que não tinha nada a ver com o judaísmo, com o farisaísmo, saducionismo, herodianismo, zelotes, essênios, não tinha nada a ver. Era agora um novo caminho com novas doutrinas, com um novo ensinamento. E assim os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. No capítulo 13, nós vamos encontrar o Espírito Santo falando que havia mestre, havia doutores, havia profetas em Antioquia. E eles então, no capítulo 13, versículo 3 e 4, nós vamos encontrar: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
Começa a primeira viagem missionária e Barnabé leva o seu sobrinho João Marcos, que nós vamos aprender que João Marcos era sobrinho de Barnabé quando olhamos para a carta aos Gálatas, ali, ou Colossenses. Na carta aos Colossenses nós vamos ver que João Marcos era então sobrinho de Barnabé. Mas quem era João Marcos? João Marcos, nós vamos entender também que ele foi o escritor, veio a ser o escritor do primeiro evangelho que chegou ao conhecimento, ele escreve o evangelho segundo Marcos. Mas no caminho da viagem, problemas de saúde, adversidades, risco de morte, João Marcos volta, abandona a viagem e segue Barnabé e Saulo na primeira viagem. Chega agora no final do capítulo 14, nós vamos encontrar um problema já instaurado em Jerusalém, os gentios aceitando Jesus, e o que ia acontecer? Vem então uma assembleia em Jerusalém no capítulo 15 para definir a questão doutrinária acerca dos gentios, porque muitos saíram de Jerusalém e foram para a Galácia, dizendo que os gentios deveriam observar a lei de Moisés. E quando toma aquela decisão em Jerusalém, que é aquela carta em Jerusalém, agora Paulo escreve aos Gálatas, ensinando a respeito do evangelho da graça de Deus, e pega aquele comunicado apostólico e empreende então a sua segunda viagem missionária, que vai findar em Atos capítulo 18 e o versículo 22. Nesta primeira viagem missionária, nós vamos ver que Paulo ele implanta várias igrejas, foi o plantador de igrejas, ele saiu plantando igrejas. E qual era a mensagem do apóstolo? A mensagem do apóstolo era Cristo crucificado. E ele dizia: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Coríntios, no capítulo 1, ele diz: pregamos a Cristo crucificado, que é vergonha, que é escândalo para os judeus, é escândalo para eles, é loucura para os gregos, mas para os que se salvam é poder de Deus. E o poder de Deus era manifesto nas pregações de Paulo. Demônios eram expulsos, as enfermidades saíam, o poder de Deus era manifesto com batismo no Espírito Santo. Nós vemos agora que Paulo, quando vai para Éfeso, havia lá em Éfeso um homem por nome Apolo. Apolo pregava a palavra, era um grande pregador, mas ele não conhecia bem a respeito do batismo no Espírito Santo. Priscila e Áquila separa a parte, ensina ele, mostra a respeito da doutrina pentecostal. Então ele começa a pregar a doutrina pentecostal, vai para Corinto, antes da chegada de Paulo ali na cidade de Éfeso. E Paulo encontra ali aqueles homens que ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Ele batiza em nome de Jesus, impõe as mãos, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Nesta segunda viagem missionária, Paulo, então, nós vemos aqui a composição das epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que compõem uma grande parte, a metade, por assim dizer, do Novo Testamento. Ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses na sua segunda viagem. Ele escreve a 1ª e 2ª Coríntios. E depois, da casa de Gaio, ele escreve para a igreja que estava em Roma. Na sua prisão, aí nós vamos ver que Paulo ele volta desta terceira viagem, ele termina no capítulo 22, no capítulo 18 e 22, 18 e 23 de Atos dos Apóstolos, ele começa a terceira viagem missionária, e ele faz ali a sua última viagem. Ele chega a Mileto, convoca os anciãos da igreja de Éfeso, dá-lhe o seu discurso, aquela orientação, advertindo que após ele entraria lobos devoradores no meio do povo, que não perdoaria o rebanho. Paulo dá um ensinamento, ele vai então de Mileto para Cesareia, ele para no caminho, passa na casa de Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Chega Ágabo, que era um profeta de Jerusalém. Ágabo então pega a cinta de Paulo, já chamado Paulo, amarra as suas mãos e pés e diz: assim farão,
ao dono desta cinta. Os discípulos tentam demover Paulo, mas ele diz: eu estou pronto, não somente a ser preso, mas a ser morto em Jerusalém. Mostra a sua abnegação, a sua coragem. Ele era um homem destemido e ele foi então para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele foi preso, lá em Jerusalém ele foi apedrejado, lá em Jerusalém ele foi chicoteado, lá em Jerusalém Paulo foi preso, mas foi salvo. Quando Cláudio Lísias pensa que era um dos procurados, mas descobre que não tinha nada a ver e deixa Paulo preso. Descobre-se um complô para matar Paulo na ida dele ao Sinédrio. O sobrinho de Paulo então conta para Paulo, Paulo manda ele contar ao comandante, e o comandante foge e leva ele para a fortaleza de Cesareia. E ele vai para esta fortaleza em grande escolta. Paulo passa vários anos preso. Aí ele apela para César, porque o Senhor Jesus disse a ele: assim como testificasse de mim em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. Então Paulo vai na sua viagem, o navio quebra, ele faz um grande avivamento naquela ilha onde Públio era o principal, é salvo, e toda ali faz uma grande obra de salvação. Paulo então chega a Roma, fica 2 anos numa prisão domiciliar em Roma, com liberdade. Ele prega a guarda pretoriana, e quando ele escreve para a igreja de Filipenses, ele fala assim: olha, aqui todos conhecem o evangelho, todos mandam a saudação, principalmente os da casa de César. Então todos, onde Paulo chegava, o evangelho estava sendo pregado com coragem, com ousadia. E agora Paulo, então, a Bíblia não relata, mas é possível que nessa primeira prisão ele escreve a Éfeso, aos Colossenses, a Filipenses, né? E também ele escreve a Filemão desta primeira prisão, e a primeira carta a Timóteo. Depois ele é solto, ele faz, a Bíblia não registra, mas ele possivelmente é comum, é corrente, aceito, que Paulo faz uma 4ª viagem missionária e vai à 2ª prisão em Roma, na qual ele foi então decapitado por ser ele um cidadão romano. Nós vemos aqui que Paulo foi um homem corajoso, e Paulo não perdeu a sua esperança em momento algum. Paulo nunca perdeu e jamais perdeu a esperança. O que nós estamos vivendo nesses tempos presentes, nós estamos vivendo um período chamado jucheísmo. O que é o jucheísmo? O jucheísmo é onde as pessoas dizem, como já disse aqui no Brasil o embaixador da China, dizendo que o povo, o Deus dele é o povo, a voz do povo. Daí aquela expressão: a voz do povo é a voz de Deus. Esse é o maior engodo de Satanás. A voz do povo é a voz do diabo. De um modo geral, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que fala ao nosso coração, aleluia. Não importa contra quem devemos combater, a voz de Deus, ela fala na alma, fala no espírito, fala no nosso interior, como Paulo disse aos Romanos: porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esta é a voz de Deus, e não a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo disse: crucifica-o, crucifica-o. A voz do povo disse a Paulo: mata-o, mata-o, mata-o. A voz do povo é essa. Mas a voz do Espírito é aquela que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta é a voz de Deus. E a voz de Deus: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele fala conosco que Paulo não perdeu a sua esperança. Paulo pregou a respeito do arrebatamento, mostrou a esperança, porque a nossa esperança não é somente nesta vida. Ele disse: se esperássemos Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele diz: desde agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Na
hora da morte, ele incentivava a igreja a permanecerem fiel, ele ensinava a igreja a perseverarem no Evangelho, ele ensinava a igreja a perseverarem na esperança, porque a nossa esperança não morre, a nossa esperança não está aqui, mas está no aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve voltará, a trombeta soará, o céu se abrirá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa bem-aventurada esperança. Amém.